Você não soube me amar. Tarará, você não soube me amar. Tarará. E aí, rapaziada, tudo bem? Prazer, quem sou eu? Eu sou o aluno D. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui porque eu achei interessante essas coisas que estão aqui no quadro, porque eu não tô entendendo absolutamente nada. É muito número pra mim, que sou da área de humanas, que vendo meus podrutos aí nas praias da vida. Será que isso aqui dá bilhão? Meu camarada, isso aí dá bem mais do que bilhão, cara. Isso aí deu bilhão algumas vezes isso aqui. Eu, como aluno X, vou te explicar o que é isso aqui. Meu camarada, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é 1 quatrilhão, 302 trilhões, 442 bilhões, olha o bilhão aí, ó. Teve alguns bilhões. 989 milhões, 947 mil, 180%. Sabe o que é isso aqui, mestre? O que seria, mestre? Pelo amor de Deus, Isso aqui é a ajuda. inflação brasileira acumulada de 64 até 94 na implementação do Plano Real, meu camarada. É muita coisa, né, mestre? Comprou em 64 a 1 cruzeiro, vendeu em 94 por isso aqui, meu amigo. Já pensou? Que loucura isso aqui? E por quê? Qual foi um dos agentes dessa inflação maravilhosa do nosso Brasil, mestre? Justamente o que nós estudaremos hoje no nosso maravilhoso quadro que é Parabéns! Ó! Estamos de volta, moleque, dose dupla hoje. Esse Projeto X, ó, tá sempre um passo à frente. Nossa aulinha de hoje, ó, Plano Cruzado, mais uma das efemérides importantes do ano de 2016. Então a matéria de hoje é tão importante que eu nem me dei o direito de dar essa aula sozinho. Tive que pedir ajuda ao meu amigo Knup aqui, ó. O número ali, exatamente, já fiquei perdido nos números tudo aí, deu probleminha pra mim. Sou Gabriel Mendes, professor de História. Estamos prontos aqui, ó, para o nosso Parabéns de hoje. Mestre. Gente, eu sou o Knup, professor de português, professor de literatura e, de vez em quando, né, me aventuro nas histórias, nas economias, na geografia da vida. É importante, gente, é engraçado que parabéns é um trocadilho com parabéns, né? Deixa eu tirar, né? Ficou preso aqui, mas você fica fazendo essas palhaçadas. Dar parabéns pro Plano Cruzado é dose, né? Parabéns pra esse plano aí foi meio bizarro, não foi não? Deu meio ruim, deu meia ruim. Deu meia, isso aqui... Não deu bilhão esse plano aí, não. Não, deu isso ruim. Aí foi... Mas vamos lá, mestre. O Plano Cruzado, né, pessoal, ele foi implementado em 1986 no governo do nosso maravilhoso presidente José Sarney, que ainda não é saudoso, né? Ele tá vivo. É porque toma formona essas pessoas aí. Essa galera toma uns podrutos aí, os podrutos. E assim, gente, o Sarney, como vocês muito bem sabem, né, assumiu a presidência em 85, né, mestre? E como é que foi o governo do Sarney, mestre? Foi tranquilo, assim? Foi suave? Na verdade, o governo do Sarney já começou problemático, por quê? Ele não foi eleito diretamente, como o próprio antecessor dele, o Tancredo Neves, também não foi, né? Sabemos que a eleição, a redemocratização do Brasil aconteceu por meio, principalmente, daquela forma lenta, gradual e segura, tendo os militares ali à frente. E a primeira eleição presidencial, obviamente, seguindo um caráter extremamente ainda sem participação direta do povo. Foi uma eleição indireta. Exatamente. Elitista, vamos falar. Marcado aí por um colégio eleitoral que ficou responsável por eleger Tancredo. Só que Tancredo morreu, né? Ou foi morrido, como dizem algumas más línguas. Morrendo, sendo morto, morrido de morte morrida, o importante é que o seu vice-presidente era justamente aquele que vai de fato assumir por conta da morte de Tancredo. O nosso amigo dele, pessoal, inclusive, José Sarney. Então, a gente vai, exatamente, né? Então a gente vai hoje esmiuçar um pouco, não o governo do Sarney em geral, até porque a ideia do parabéns não é essa, mas entender quais são todas as consequências ligadas a esse plano que vai marcar profundamente a década de 80 no Brasil e também, consequentemente, os próximos governos. Afinal de contas, você já sabe, como aluno X, que a década de 80 no Brasil é conhecida como a década perdida. E a gente vai entender como é que um dos fatores principais para essa década ser chamada assim é justamente esse maravilhoso plano chamado Plano Cruzado. Não é isso? Mas, agora, não tem como ganhar
com o Sarney, né? Exatamente, não. Sarney é sinônimo de perder, Já, né? Década perdida. só ganha lá. Perdeu uma década só, tá bom. Exatamente, né? Mas ele Tem que ficou, ser no, maluco. ele ficou no poder ali bastante tempo, né? Ele só parou quando ele não quis mais, né? O Desde Sarney que nasceu. é aquele... Não, parei agora porque é aquele maluco que ganha muito, tá falando, já tá bom agora, senão vai dar ruim, né? É. Então, o Sarney só saiu do poder quando ele realmente já não dava, quando ele não queria mais. E a gente vai perceber que o governo do Sarney foi marcado principalmente pela ilegitimidade, tendo em vista que ele não foi eleito, muito menos eleito diretamente, e por uma impopularidade. Isso é importantíssimo, galera. Eu queria chamar a atenção para uma parada. O governo do Sarney vai ter a sombra sempre muito marcante de dois aspectos principais. Lembrando, o Sarney era proveniente da Arena. Lembrando, o partido político na época do regime militar ligado aos militares. Beleza? Então, nosso amigo Sarney vai ter sempre a sua sombra dois aspectos principais. A questão da revogação das leis criadas durante o período militar. Claro, isso pauta das grandes reivindicações da própria sociedade civil. E também, fundamental, importante a gente saber, o Sarney ele vai ser pressionado pela classe política no Brasil a convocar uma Assembleia Constituinte visando a elaboração de uma nova Constituição. Lembrando que a nossa última Constituição, antes da 88, que vai ser promulgada daqui a pouco, foi uma Constituição criada durante o regime militar. Beleza? Então a gente tem esses dois aspectos muito ligados à figura do nosso amigo José Sarney. A questão da hiperinflação também é importante, né? Havia um medo dentro da população brasileira, e a economia do nosso país na década de 80 sofre bastante essa questão do receio de uma nova hiperinflação. Lembrando que no início da década de 80, o Brasil já foi atingido fortemente por uma duríssima inflação e, na verdade, ficará como herança nesse período justamente os governos se alternando, mas a manutenção da inflação como um problema ligado à nossa economia. Não é isso, mestre? Se eu trouxe até um númerozinho aqui maneiro, né? Galera gosta de número, pessoal da matemática aí, né? 235% ao ano foi o pico do ano de 1985. Gente, isso é uma inflação, para vocês terem ideia, a maior inflação que a gente teve desde a implementação do Plano Real foi em 2002, último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi 12%. Agora não sei se foi 12 ou 12,5%. Ano passado a nossa inflação bateu 10,67%. E todo mundo sentiu o efeito disso, né? Inclusive foi um dos pontos que levou, né, a impopularidade crescente da presidente Dilma Rousseff. 235% ao ano, meu camarada. Eu não sei como é que alguém sobrevive nessa maré aí. Exatamente. E por isso, até por isso, né, mestre, a gente vai perceber que o plano cruzado ele vai ser lançado logo no ano seguinte para tentar dar um jeito nesse imbróglio aqui, nessa querela que toma conta da nossa economia no ano de 1985. E é importante tentar entender, galera, que se você tem um presidente impopular, cara, se esse maluco consegue o milagre de curar esses 235% ao ano de inflação, ele rapidamente vai virar um cara muito popular, como a gente vai ver daqui a pouco quando a gente vai falar dos fiscais do Sarney. Que isso, gente, aconteceu, eu juro que aconteceu, os fiscais do Sarney. A galera ia lá, enfim, a gente vai falar daqui a pouco. Mas o cara por um tempo ficou muito popular. Lá no YouTube eu tenho, e o YouTube tem cenas aí retratando reportagens acerca dos fiscais do Sarney. Só perguntar para aquela sua tia, tá sentada lá na sala agora assistindo a novela, perguntar se ela lembra da época das fiscais do Sarney. Ela mesmo deve ter sido um período assim bastante interessante nesse período que a gente vai estudar. E nós temos uma quarta questão aqui, né, mestre, relacionada às eleições que se aproximavam também. Não é isso? Exatamente. O que a gente pode falar a respeito disso? Gente, em 1986 nós vamos ter eleições gerais para governadores, deputados e senadores no Brasil inteiro. Não é a primeira, né? Já tínhamos tido eleição em 82, mas veja bem, gente, se fosse, como realmente aconteceu, né? Nós elegemos ali naquele momento a nossa Assembleia Constituinte, vai ser então a eleição de 86 que vai escolher quem vai participar da Constituinte. Como nós vamos falar daqui a pouco, um dos elementos do Plano Cruzado foi o congelamento dos preços. No primeiro momento, você controla completamente a inflação. É claro, não pode subir o preço, não tem inflação, é zero. O PMDB vai estabelecer ampla maioria em todos os estados de deputados, senadores e governadores eleitos. Ele vai eleger
enfim, uma porcentagem absurda de cada um desses cargos. Então o PMDB fica, e aí sob a chancela do saudoso Ulisses Guimarães, né, vai então ficar, basicamente ficou o PMDB responsável pela elaboração e pela promulgação da Constituinte. Já, e aí lembrando, né, que o Sarney aqui nesse momento estava afiliado ao PMDB, né? Isso. E a gente vai ver, na verdade essa menção é importante, porque a gente vai perceber que antes do Plano Cruzado ser colocado em marcha, outros projetos de política econômica também foram planejadas e não foram colocadas em prática, em vigência, justamente por conta desses conflitos que começam a acontecer, conflitos partidários que começam a aparecer justamente nesse momento. A gente vai ver que a adoção de políticas econômicas num dado momento, em outros não está ligado simplesmente ao desejo de colocar essas práticas econômicas para funcionar, mas também está atrelado diretamente, obviamente, a interesses políticos. O famoso clientelismo, né, mestre? Claro. Que ainda bem que não faz mais parte da nossa política, não, né? Hoje em dia não Hoje em dia, 2016, ó, você que tá vendo Estamos isso aí, 30 lado. anos daqui à frente, não existe mais. É tudo mentira isso que você tá vendo aí nas televisões aí. Beleza? Não tem mais clientelismo. E é interessante que esse descontrole da inflação, que batia esses números altíssimos, servia a alguns interesses, interesses bancários, porque tudo era completamente virtual. Pra gente ter ideia, galera, nos 12 meses antes da implementação do Plano Real, que vai ser então em 94, a inflação bateu 5.000%, meu amigo. 5.000%. Pra gente ter ideia, depois do Plano Real, ou seja, em 20 anos de Plano Real, isso aqui é 30 anos de inflação no Brasil. Em 20 anos de Plano Real, nossa inflação bateu 370%. Ou seja, é um número bizarramente menor. Assim, não dá nem perto de bilhão, né? Quer dizer, é uma diferença incrível. Agora, acho que a gente precisa falar um pouquinho das características do Plano Cruzado. Exatamente, né? Que é o que importa para nós. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre como funcionava o Plano Cruzado, quais eram os objetivos e, obviamente, tão importante quanto o próprio plano, quais foram as consequências para a nossa economia no final dos anos 80 e adentrar dos anos 90. Ah, essa vida de trabalho corrido é sempre uma loucura e nunca dá tempo da gente se atualizar. Mas você tem uma oportunidade de agora estar ligado nas maiores novidades do mundo moderno. Às quartas-feiras, no canal do YouTube do Projeto X, nós temos o X da Atualidade, o programa que substitui esse jornal que você nunca consegue ler. E às quintas-feiras, no Periscope, esse programa é gravado ao vivo, às 7h30 da noite, com direito a chat. Fica ligado com a gente, pessoal. Vem se atualizar. E aí, o que teve aí nesse Plano Cruzado? Quais foram as medidas do Plano Cruzado? Vamos lá, né? É importante a gente lembrar que a coisa mais importante relacionada ao Plano Cruzado é a criação de uma nova moeda, né, mestre? Aí o aluno tem aquela dificuldade. Solução mágica. A dificuldade é, por que a criação de uma moeda? A criação de uma moeda significa o que na prática, mestre? O que a gente pode falar em relação à criação? Qual o objetivo de se criar uma nova moeda? E a gente trouxe até um númerozinho pra gente tentar entender um pouco melhor como é que funciona isso. Uma breve ficção, né, mestre? Porque a moeda, o cruzeiro é esse aqui, né? Isso. Porque botaram um Z aqui como se Z só tivesse cruzado. Aí às vezes confunde, mas isso aqui é o cruzeiro, esse aqui é o cruzado. Bem, primeiro, é sempre a solução mágica de todo plano para conter hiperinflação é cortar 3 zeros. Eu acho que isso aí vai resolver o problema, é mágico. Só cortar 3 zeros e continuar a vida do jeito que estava. Não funciona muito bem assim. Bem, o cruzeiro passou a ser uma moeda muito desvalorizada. Vagabundeia com carrinho de dinheiro daqui a pouco, né? Se for isso aqui mesmo, né? Então, assim, você cria uma nova moeda para dizer, olha, a confiança agora é outra, a nossa moeda agora será forte. Que, aliás, essa retórica funcionou no caso do Plano Real. O Plano Real, claro, muito mais bem preparado. Muitos dos economistas que estiveram presentes na elaboração do Plano Cruzado estiveram presentes na elaboração do Plano Real, então eles estavam cascudos. Era outra... as pessoas estavam muito mais experientes, né? E estavam agora com uma inflação de 5.000%. A questão do contexto internacional também é muito importante a gente avaliar quando um plano desse, qualquer tipo de plano voltado para a criação de uma nova moeda, ela é colocada em prática, né, mestre? Sem dúvida nenhuma. Mas aí é isso, mestre. Você cria uma nova moeda, até tem uma história engraçada que o Pedro Baixa conta, que eles falaram, uma vez brincando, eles falaram assim, pô,
a gente já teve tanta moeda diferente, os heróis nacionais estão acabando, né? Não tem mais escritor para botar em moeda, que antigamente eram os escritores, foi Dom Pedro, Marechal Deodoro, daqui a pouco só vão restar os animais pra gente colocar nas notas. Não é que foi mesmo, né? Aí você olha a sua nota de real, tá lá, arara, não sei das quantas, que foi o que restou, porque não tinha mais escritor para botar em nota de dinheiro, meu camarada. Foram muitas moedas. E aí o que a gente tem que entender, o que está relacionado à criação dessa nova moeda, como que no bem falou, a ideia de uma moralização, se é que a gente pode falar, uma moeda com mais moral do que a moeda anterior, que era o cruzeiro, fortemente desvalorizada. E o plano cruzado, além da criação de uma nova moeda, estava atrelado ao desenvolvimento de algumas questões fundamentais. Por exemplo, a questão da diminuição de gastos públicos, isso é fundamental. Nós temos a questão do congelamento de preços, também ligado ao plano cruzado, o congelamento de salários. Então tudo isso vem atrelado à criação de uma nova moeda. E uma parada importante, qual é o objetivo dessas medidas? Qual seria o intuito de se congelar preços, congelar salários, congelar taxa de câmbio? Qual seria o objetivo por detrás disso, Knup? Galera, a parada aqui é bem simples. E é importante a gente frisar, né? O plano cruzado, ele foi lançado no dia 28 de fevereiro de 1986. Assim, leu o Diário Oficial, mudou a moeda. Assim, foi assim. Aí, o que eles fizeram? O plano cruzado foi lançado em 28 de fevereiro e os preços dos produtos foram congelados nos valores do dia 27 de fevereiro. Ou seja, o que tinha nos encartes do supermercado. Imagina, você está com o encarte do Guanabara lá, do dia de ontem. Você olha no dia seguinte, o supermercado não pode mais aumentar aquele preço. Em contrapartida, o congelamento de salário se deu pela média dos últimos 6 meses. Ora, como a gente tinha um gatilho inflacionário, então a cada mês ou a cada trimestre a inflação batia tanto, o salário era, então, reajustado, a média dos últimos 6 meses era necessária. Olha só, você tem sempre inflação, então o salário está sempre aumentando. Aumentou. Então a média dos últimos 6 meses é necessariamente menor do que o último salário. Então você congelou o preço no nível mais alto e congelou o salário no nível médio. Ainda assim a gente vai ver que houve um primeiro momento de sucesso do plano cruzado. Mas qual é a ideia? Gente, inflação é o quê? Muito grosso modo é o quê? Aumento dos preços. Né? Assim, a gente sobreviveu a uma inflação de 10% no passado. O que aconteceu com os preços? Aumentaram em média 10%. Se inflação é aumento de preço, o congelamento de preços é uma solução mágica, é uma solução incrível. Como é que ninguém pensou nisso antes? É só proibir o pessoal de aumentar o preço. Pronto. Congelou o preço, acabou a inflação. Com certeza. Certo. A gente vai ver que a inflação no primeiro momento do plano cruzado foi precisamente zero. O preço estava congelado. O salário também estava congelado. A taxa de câmbio também. Nós congelamos a taxa de câmbio em 13,84. Por quê? Porque quando você compra dólar, ou quando a gente recebe visita, né, o intercâmbio de turista, não haveria o risco de injetar mais moeda na nossa economia, porque nós tínhamos um câmbio fixado que a gente poderia aguentar de recebimento de dólar na nossa economia, ou seja, de troca de moeda. Por isso, a fixação do câmbio. Agora, é muito importante a gente lembrar uma coisa, aliás, duas coisas nesse momento aqui. A gente está em 1986. Nossa economia, ao contrário do que é hoje, era uma economia fechada. O que isso significa? Você não podia importar produto. Isso mesmo. Existia uma lista com 3.000 produtos. Era uma listinha assim, que era proibido por lei você importar. Ou seja, você tinha necessariamente que comprar produtos brasileiros. Aí você fala assim, pô, mas isso é uma ideia maneira, porque você fomenta a indústria nacional. Então você mantém os empregos aqui. Sim, galera, mas a gente está, em primeiro lugar, esse raciocínio é meio falho. Em segundo lugar, a gente está em 86. O Brasil era mais oligárquico do que hoje. É só pensar que o Sarney era o presidente, né? É verdade. Você tem pouquíssimas indústrias, oferecendo pouquíssima competitividade, portanto oferecendo uma qualidade pífia de produtos. Tanto que quando você tem a implementação do Plano Real com sucesso lá em 94 e depois, né, seguindo os governos do Fernando Henrique Cardoso, e você tem a abertura da economia brasileira e a gente começa a importar, e aí o câmbio 1 para 1 também, né, que facilitou bastante, R$1 para $1. Tem uma aula maravilhosa do mestre Thiago Feitosa
em que ele fala sobre isso no Parabéns do Plano Real, 2 anos atrás que ele gravou. E assim, a implementação... E aí, quando você tem uma enxurrada de produtos importados no Brasil, uma porrada de empresa brasileira começa a quebrar. Claro, porque a qualidade dos nossos produtos não se comparava à qualidade de produtos importados. Não só em países como os Estados Unidos, mas de países dos tigres asiáticos, enfim, de outros lugares. Então, a gente começou a ter várias empresas nossas que foram quebrando, mas eram empresas que realmente ofereciam produtos de péssima qualidade. Em segundo lugar, a nossa economia era altamente indexada. Mestre, o que é indexação da economia? Vamos lá. Indexar a economia significa dizer que o produto... Na verdade, existe uma explicação muito boa do Boris Fausto relacionada a esse contexto específico. Uma economia indexada não obedece às leis de mercado, por exemplo, da oferta e da procura. Isso é o que o nosso amigo Boris Fausto fala lá na História do Brasil. O que acontecia com o preço dos produtos é que acumulava de acordo com a própria inflação. Então, o que a gente observa é que numa economia indexada, os produtos tendem a ficar mais caros. Mesmo que a gente vai observar um congelamento de preços, a nossa economia indexada visava manter o preço sempre, como o próprio Knupp acabou de falar, da relação entre o congelamento de preços e o congelamento de salários, a gente vai observar que essa indexação criava entraves à nossa economia. Então, o grande objetivo também era diminuir, né, essa indexação da nossa economia. Porque aí a nossa inflação ela não se dava por aumento de demanda ou aumento de consumo. Ela se dava por si. A gente tinha expectativa de inflação, a gente queria que o nosso salário aumentasse. Então, o salário aumentava, a gente comprava mais, e aí os caras falavam, pô, vai aumentar o salário, vou aumentar o preço, e assim ia. O consumo ficava mais ou menos a mesma coisa. É claro que ele declinava no final do trimestre, né? Antes do salário ser reajustado, porque era por trimestre. Agora, nesse finalzinho, o consumo diminuía. Mas nem com o consumo diminuindo, a inflação baixava. A inflação continuava aumentando, por uma questão de memória inflacionária. Olha que legal, isso tem em todo lugar do mundo, gente? Tem no Brasil, gente. O Brasil é incrível, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é único. Mas acho que as coisas boas não ficam não, né? Só ficam essas coisas, esses adjetivos ruins, conceito de memória inflacionária é maneiro, né? Conceito de memória inflacionária. Tanto que até hoje, esse negócio de memória inflacionária é tão forte que nós temos 20 anos de estabilização da moeda, embora 2 ou 3 vezes a gente tenha fugido do centro da meta, né? Que o Banco Central estabelece todo ano uma meta de inflação e tal, com uma variação possível para baixo ou para cima. Teve 2 ou 3 anos que isso fugiu. Mas a gente tem 20 anos de estabilidade, até hoje o teu pai faz compra de mês. Eu aposto que algum dos nossos milhões, né, de visualizadores tem um pai que faz compra de mês. Por que fazia compra de mês? Eu sou pai e eu faço compra de mês. Você faz compra de mês, mestre? Faço compra de mês. Tu devia ter vergonha. Mas olha só, veja bem, o cara recebia um dinheiro e ele sabia, teve um determinado momento da inflação brasileira que ele sabia que amanhã ele não compra a mesma coisa com aquele dinheiro. Gente, isso é enlouquecedor. Imagina viver nesse mundo. Você pegava o dinheiro e corria pro mercado. E aí o que acontecia? Aumentava o consumo, aumentava a inflação. E assim ia a vida do brasileiro, até a implementação do Plano Real em 94, mas isso é uma outra história. Gente, nesse cenário caótico aqui, que também, né, tinha, como a gente falou, o Sarney presidente, a gente vai ter as consequências do Plano Cruzado, que a gente colocou aqui para vocês resumidamente. Mas peraí, mas essa mágica falhei. Não, essa mágica toda, só para entender mesmo, essa mágica toda aqui então não funcionou não, né? Não deu certo, Não deu cara. certo. Por incrível que pareça, o Sarney fez errado. Mas parecia tão bonito no papel, os números e as coisas todas bonitinhas, essas palavras difíceis, né, aluno? Poxa. Então, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo por quê, né? Primeiro porque, obviamente, quando a gente fala de economia, e é importante quando se fala da questão econômica, a gente não fala simplesmente de questões exatas. É importante que a gente pense. Por mais exato que a economia tem de ser, ela tem um suporte tão permanente com as ciências humanas que se você for estudar economia, você vai estudar muito da história, inclusive. Com certeza. Então, é importante que a gente perceba que, obviamente, ligado à criação de uma nova moeda, eram necessários outros mecanismos para que, de fato, essa moeda se fortalecesse e a gente conseguisse efetivamente passar por cima do grande medo que atormentava a cabeça e os corações dos brasileiros nessa época, que era a inflação, a super ou a hiperinflação, que era um medo constante, devido à nossa economia extremamente fragilizada. Eu não falei no início da aula, mas é importante que eu pontue isso aqui. Quando o Sarney assume em 85, por mais incrível que isso pareça, a nossa economia estava até, de certa forma, estabilizada.
com a questão de divisas, etc. Na verdade, a criação desse plano, ao invés de manter ou pelo menos aumentar o desenvolvimento econômico, ele tem exatamente o efeito oposto, que é justamente um aumento cada vez maior da nossa inflação. Lembrando que você pode congelar durante um tempo, mas não dá para congelar para sempre, né, mestre? E daí, quando você descongela, é aquela coisa maravilhosa, né? A inflação acumulada. Ai, que delícia, hein? E para evitar isso, até para a gente chegar na questão das consequências, obviamente que quando essas medidas foram estabelecidas e houve, por exemplo, a questão da inflação chegando a zero, quando o plano é colocado em prática, obviamente houve uma euforia momentânea da população. A galera utilizou agora uma moeda valorizada no primeiro momento para consumir. Só que esse consumo não foi acompanhado, obviamente, de incentivos para que a nossa economia se desenvolvesse. E até um grande momento do Plano Cruzado é justamente as maravilhosas fiscais do Sarney. Na verdade, Sarney fez uma apresentação, utilizando os meios de comunicação para poder falar do Plano Cruzado e convocava os brasileiros e as brasileiras para poder fiscalizar esse congelamento dos preços a fim de efetivamente a nossa economia se desenvolvesse. Então a ideia das fiscais do Sarney está muito atrelado, primeiro, essa primeira impressão eufórica de entusiasmo da população e ao mesmo tempo essa concepção de que o povo realmente estava participando, uma coisa que nesse momento era tão significativo, afinal de contas vivíamos um momento da nossa redemocratização, essa ideia de que o povo participava ativamente das decisões econômicas no nosso país. Que é uma grande lorota. Por quê, gente? O plano cruzado ele foi implementado no dia 28 de fevereiro pelo Diário Oficial. Se você olhar a história do Plano Real, eu sei que a gente está falando demais do Plano Real, principalmente eu, mas é porque o Plano Real ele foi pensado durante um ano. O Fernando Henrique ainda ministro, ele aparecia na televisão, precisamos fortificar nossa moeda, você precisa nos ajudar, não sei o quê. Isso aqui não, foi de um dia para o outro nossa moeda mudou, quer dizer, é uma loucura, né? Então não foi democrático, nem um pouco democrático isso aqui. Foi totalmente autocrático. O maluco foi lá e falou, vai ser assim. E os fiscais do Sarney eram o quê? O pessoal recebia uma tabelinha, galera. A tabela, o preço tem que ser esse aqui. Chegava no supermercado, não era esse, já teve gente que deu voz de prisão, o senhor tá preso. O que é isso, cara? Tu não é polícia? Não, eu sou fiscal do Sarney. Nego com camisa era uma coisa impressionante. E uma coisa que você falou sobre em relação à desestabilização econômica, quanto maior a inflação, galera, maior a taxa de juros. Taxa de juros significa papéis do Tesouro Nacional. Então o governo pagava uns juros altíssimos e no ano seguinte, em 1987, aconteceu o quê? A moratória da nossa dívida pública, porque o Plano Cruzado conseguiu arrebentar ainda mais as nossas finanças. Pessoal, por que acontece uma euforia inicial no Plano Cruzado? Como o Gabriel brilhantemente colocou, se há um congelamento de preços, você chega no mercado e não tem nenhuma surpresa. Você chega no mercado e fala assim, maluco, meu salário consegue comprar isso aqui, de verdade. Eu não preciso, então, me preocupar da inflação, né, ficar comendo o meu poder de compra. Mas será que isso vai durar para sempre? Quer saber? Eu vou comprar o máximo que eu puder nesse mercado aqui, o máximo que meu salário puder comprar e vou estocar alimentos em casa. Galera, no momento em que você tem esse pensamento, né, da população brasileira, que é completamente compreensível, vamos combinar, você tem um aumento exponencial do consumo. Gente, você só consegue consumir aquilo que existe, né? Não tem como consumir aquilo que não existe. Vamos, né? Então, a coisa vai acabando. Vai acabando. Se consumo não for contrabalançado por oferta, o que vai acontecer? Desabastecimento. E por que não tinha oferta? Ora, alguns motivos. Mas você vai ter desabastecimento e ágio. O que é ágio, gente? Alguns produtos, por exemplo, carro. O cara tem uma fila lá, ele não tem mais como, né? Tem muito mais gente querendo carro do que carro disponível para ser vendido. Então tem uma fila lá, o cara vira, eu sou o dono do lado da parada e falo, Gabriel, tu quer o carro mesmo? Tá congelado o preço, né? Mas se tu me der tanto, eu vendo o carro para você. O Gabriel, que tinha uma certa condição melhor do que, por exemplo, o mestre Thiago Feitosa, ele vai lá e compra o carro. Ou seja, a inflação, teoricamente, oficialmente, ela tinha deixado de existir. Entretanto, com o ágio, uma espécie de inflação informal, a inflação continuava existindo e continuava mantendo desigualdades. Porque o cara que tem mais dinheiro conseguia as coisas que o cara que tinha menos dinheiro não conseguia. Então, ágio
e desabastecimento. Cara, por que tem desabastecimento? Gente, vamos pensar numa camisa de lã. Por que a camisa de lã? Aí você tem lá as ovelhinhas. Você mata as ovelhas lá e arranca o couro dela, que é a lã. Aí você me vende por isso aqui. Aí, o cara que compra isso de você, eu compro isso de você e fabrico uma outra parte, né, na linha de produção do casaco de lã. E cada um vai agregando, isso que se chama valor agregado, né, gente? O cara vai lá e faz um outro negócio e agrega valor. Num determinado momento dessa cadeia, o preço foi lá e congelou. De maneira que o cara que ficou depois desse congelamento, ele não consegue comprar a matéria-prima do produto dele. Percebe? Então você começa a ter desabastecimento. Não tem jeito. É o que nós chamamos de preços relativos do mercado. Os preços relativos foram aumentando e como foi congelado em um determinado momento, teve gente que não conseguia mais comprar. E é claro que teve empresário que tirou os produtos das prateleiras esperando o descongelamento dos preços. Além disso, a gente tem que pensar na sazonabilidade. Palavra bonita, né? Professor de português, essas palavras assim. O que significa isso aqui, gente? Por exemplo, você pega o tomate, sobe 100%, daqui a pouco abaixa 200%. Como assim? Como é que isso acontece? Gente, dependendo da época do ano, tem mais tomate sendo colhido. Se tem mais tomate, o preço é menor, porque a oferta é maior. Tem época do ano que você enxuga a produção de tomate, o que a gente chama de entre-safra. O preço fica mais caro. O que o plantador de tomate, vai fazer? O preço está congelado. Ele não pode mostrar para a economia o quanto custa aquele tomate, porque o preço está virtualmente ou ficcionalmente congelado. Não tem jeito, numa economia fechada, não tem nem como contrabalancear isso com produto importado, como foi feito no Plano Real. Se não tem como contrabalançar com produto importado, não tem produto na prateleira, você daqui a pouco vai ter uma revolução. As pessoas vão quebrar tudo, não vai ter jeito. E vão começar a comer umas às outras, né? Assim, Walking Dead a parada. Qual é o jeito? Descongelar os preços. O que aconteceu quando descongelou os preços, Gabriel? A famosa inflação acumulada, né, mestre? Os preços foram lá na estratosfera. Então, o que a gente vai perceber que medidas, que esse plano que tinha um intuito de segurar, de diminuir a inflação, no final das contas, resultou num aumento exponencial da inflação. Olha que maravilhoso. Deu bilhão. Tanto é que o nosso amigo José Sarney, em uma das suas entrevistas, disse que uma das piores coisas que ele já fez foi o plano cruzado. Não sei se isso foi antes ou depois da Rosiane. Beijos. Então, a gente percebe que o plano cruzado resultou num grandioso, humilhante fracasso. Tanto é que, mesmo dentro do seu próprio governo, o nosso querido José Sarney ainda vai tentar buscar alternativas, como o plano Bresser, o plano Verão, que aí são temas para outros parabanks, para tentar solucionar ou pelo menos diminuir esta tremenda... E sempre congelando o preço. Isso é incrível, não aprendeu. Exatamente. Então a gente vai perceber que esse momento da nossa história, do final da década de 80 e início da década de 90, é marcado por uma série de tentativas com o intuito de permitir que a nossa economia voltasse a ter níveis de crescimento, de estabilidade, e assim o Brasil voltasse a andar nos trilhos. E se inserir no mercado mundial, né? Porque com uma inflação que você consegue medir mensalmente, e no final do governo Sarney, as pessoas estavam remarcando o preço todo dia, então você tem uma inflação diária de produto. Nesse momento, você não consegue atrair do exterior financiamento nenhum, investimento. Como é que você vai conseguir investir, né, se você tem uma moeda que é completamente instável? Né? Você não consegue ter nenhum tipo de política de crédito, de fomento do consumo, porque você não pode fomentar consumo numa economia com hiperinflação. E aí, o que os caras fizeram, né? Os empresários? Cara, ele descongelou os preços agora. Não demora muito, ele vai congelar de novo. Como os consumidores fizeram aqui e começaram a estocar produto em casa, o que eles fizeram? Joga o preço lá em cima e deixa e vambora, que eu tenho que ganhar o quanto eu puder. Em resumo, gente, um retumbante fracasso chamado Plano Cruzado, que nós estamos aqui comemorando. Paradoxal. Uhul. Que bom que existiu. Gente, muito obrigado por ter nos assistido mais uma vez aqui no nosso Parabéns. Mestre, espero que tenha aprendido aí o quatrilhão. Agora nós sabe. É bilhão vezes bilhão. Exatamente. Beijos! Até a próxima, galera. Valeu.